Olá, bem-vindo à Escola Extrajude. Trabalhamos qualificando pessoas para atuarem no amplo universo dos registros públicos. Preparamos conteúdo técnico específico para o seu crescimento. Aqui comigo, o professor Tiago Machado Botê. Olá, meu amigo Rubens. Hoje vamos tratar de mais um capítulo da série Regularizações Fundiárias Urbanas, especificamente a REURB-E. Professor, apresente-nos do que se trata a regularização fundiária de interesse específico, mais conhecida como REURB-E. Muito obrigado pela oportunidade, de estar aqui aprendendo junto com os amigos. Hoje vamos tratar dessa outra modalidade, que é uma modalidade de regularização fundiária. Tá? Temos três: regularização fundiária de interesse social, a REURB-S, regularização fundiária de interesse específico, a REURB-E, objeto dessa exposição, e temos a regularização fundiária inominada. Tá? Como chegaremos na conceitualização do que se trata de uma REURB-E por exclusão? Por exclusão, porque a legislação vai nos dizer o seguinte: o que é uma REURB-S e o que não for REURB-S é REURB-E. Tá? O que é REURB-S? Artigo 5º, inciso 1. Regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim declarados em ato do poder público municipal ou distrital, ou seja, preponderantemente ocupado por baixa renda, REURB-S. Essa baixa renda, conforme o próprio decreto vai estabelecer, que é até 5 salários mínimos. Tá? Então, o que não for REURB-S, acima desses 5 salários mínimos, REURB-E. Regularização urbana de interesse específico são aquelas aplicáveis, então, aos núcleos urbanos informais ocupados por população não qualificada na hipótese do inciso 1º. Tá? Isso está no artigo 5º, inciso 2. Então, numa análise inicial, o que é a REURB-E é aquela que não é a REURB-S, aquela que não está dentro dos 5 salários mínimos. Tá bem. Tá? Professor, qual é a razão de existir mais de uma modalidade de regularização? Por que se fala em classificação de modalidades? Por que existe essa distinção? Por que o legislador não veio e disse, não, tudo é regularização fundiária, não criou modalidades REURB-S, REURB-E ou REURB-I? Por causa das consequências, dos efeitos, das responsabilidades. Na REURB-S, por exemplo, e temos que fazer esse paralelo aqui, tratando da REURB-I, e temos que fazer um paralelo trazendo questões da REURB-S. Tá? Já produzimos um material sobre a REURB-S, mas temos que trazer agora especificamente essa de interesse específico. Tá? O que é a REURB-S, a classificação? Ela impõe obrigações para o poder público. Responsabilidades pelas melhorias que são necessárias quando está trazendo uma regularização fundiária. Sempre tem que pensar em melhorias para aquele fato consolidado, não no presente, mas daqui para frente, para o futuro. Essas melhorias são responsabilidade do poder público na REURB-S. Por quê? Porque a gente está tratando com gente de baixa renda que não vai ter condição de estabelecer essas melhorias. Diferentemente do que nos interessa nessa exposição da REURB-E, que os efeitos, conforme a legislação, são sentidos pelos beneficiários, pelos ocupantes de regra. Tá? Na REURB-E, então, a responsabilidade pelo implemento de melhorias ou até por indenizar o poder público numa regularização feita sobre o seu imóvel. Pode aplicar uma REURB-E num imóvel público? Pode, não tem problema. Só que vai ter uma consequência diferente da REURB-S. O beneficiário vai ter que fazer uma contraprestação ao poder público, vai ter que pagar, vai ter que indenizar o poder público. Essa é uma diferença da REURB-S para a REURB-E. E a consequência disso que estamos tratando advém dessa classificação de interesse, que é feita na fase inicial do procedimento. Movimentada a regularização fundiária, apresentado o requerimento lá para regularizar, ou o município, por si só, ele tomou a frente, e deu uma regularização e de ofício estabeleceu
o procedimento para regularizar, instaurou o procedimento, né, ele vai ter que ter a classificação. Todo projeto de regularização tem que ter classificação de interesse, se é uma modalidade ou outra. Tá? E é essa modalidade que vai estabelecer as consequências. Então, por isso que é importante estudar essa matéria, por isso que é importante conhecer as diferenças entre as modalidades, né, sabendo que é a classificação que vai determinar essas consequências. Está no artigo 5º, parágrafo 8º do Decreto 9.310. Lembrando, mais uma vez, sempre quando trouxermos aqui alguma referência normativa, estamos tratando do Decreto 9.310 de 2018, que regulamentou a Lei 13.465 de 2017. Tá? Então, estamos tratando do artigo 5º, parágrafo 8º. Vou aproveitar e pedir licença para ler para vocês. A classificação da modalidade visa exclusivamente a identificação dos responsáveis pela implantação ou adequação das obras de infraestrutura essencial e ao reconhecimento do direito de gratuidade das custas e dos emolumentos notariais e registrais, ou seja, identificação dos responsáveis pela implantação ou adequação das obras de infraestrutura essencial e ao reconhecimento da gratuidade. Na REURB-S tem isenção de emolumentos para alguns casos, tá? Aqueles que estão explícitos no artigo 54 do decreto. Tá? Na REURB-E não tem isenção de emolumentos. Então, essa classificação de interesse tem consequências. Tá? Para mostrar para vocês, deixando bem claro, a responsabilidade, um exemplo, né? Na REURB-S, a responsabilidade é do poder público por implementar essas melhorias no sistema viário, na infraestrutura essencial daquele núcleo urbano consolidado. Está no artigo 34. Na REURB-S, caberá ao poder público competente, diretamente ou por meio da administração pública indireta ou por meio de concessionárias e permissionárias de serviços públicos, implantar a infraestrutura essencial ou equipamentos públicos ou comunitários e as melhorias habitacionais previstas nos projetos de regularização fundiária, além de arcar com os custos de sua manutenção. Na REURB-S, disse que é o poder público. Por consequência, na REURB-E, quem que vai ser o responsável, veremos oportunamente aqui. Vamos trazer material para vocês demonstrando que essa modalidade, a REURB-E, tem consequências para os beneficiários. Eles têm que arcar. Tanto é que nessa modalidade tem um instrumento, tem um documento dentro do projeto, né, que não tem necessariamente dentro da REURB-S, que é um termo de compromisso ajustado entre aqueles envolvidos na regularização acerca das responsabilidades. Esse termo de compromisso é um título que vai ser gerado dentro dessa regularização, que vai materializar essas obrigações de implementar essas melhorias, que pode ser executado depois. Tá? Dentro dessa REURB-E, que estamos tratando REURB-E especificamente nesse momento, né, existe esta obrigação que é conferida aos beneficiários e não ao poder público. Tá? Isso vai estar expresso dentro desse termo. Tá? Artigo 26. Instaurada a REURB, compete ao município ou ao Distrito Federal aprovar o projeto de regularização fundiária, do qual deverão constar as responsabilidades das partes envolvidas. Tá? O inciso 2. Na REURB-E, a regularização fundiária será contratada e custeada por seus potenciais beneficiários ou requerentes privados. Pelo 34, a gente viu que a responsabilidade de elaborar os documentos, né, isso pode ter custos, né, compete ao poder público. A responsabilidade pelas obras de infraestrutura daqui para frente, para implementar melhorias, né, e manutenção delas, poder público. Artigo 34, REURB-S. Artigo 26.2, na REURB-E, a regularização fundiária será contratada e custeada por seus potenciais beneficiários ou requerentes privados. Tá? Então, fica a informação. Vejam aqui, ó, inciso 2 do 26, requerentes privados. Por isso que a gente trouxe aquela questão. De regra, os beneficiários deverão participar. Vão ter que sentar em algum momento e fazer esse ajuste. Se o município tomou a frente de estabelecer uma regularização, pode o município ficar responsável por alguma parte ou até a totalidade dessas responsabilidades? Numa REURB-E, pode, o município que vai estabelecer. Mas a legislação prevê aqui, de regra, a responsabilidade para os beneficiários. Tá? Ainda sobre REURB-E, artigo 26, parágrafo 2º. Fazendo um parênteses, a gente trazendo essas matérias de regularização, temos que fazer
esse trabalho de pensar, né, os dispositivos normativos para fins de responder às questões, né, porque a legislação ela não é bem uniforme nesse sentido, mas é uma boa legislação. Voltamos. Artigo 26, parágrafo 2º. Na REURB-E sobre áreas públicas, se houver interesse público, o município ou o Distrito Federal poderá elaborar e custear o projeto de regularização fundiária e a implantação da infraestrutura essencial, com cobrança posterior aos seus beneficiários. Tá? Então, vejam, não se conseguiu, por exemplo, materializar esse consenso acerca de fazer constar nesse termo, né, de execução ali, todas as responsabilidades. O município pode, quando se estiver tratando de áreas públicas, né, era bem público, não é REURB-E em propriedade particular, não é isso. É REURB-E em propriedade pública. Quando houver interesse público, o município vai lá e arca com os projetos, né, visando alcançar uma regularização, e depois ele vai ver como que ele vai cobrar. Tá. Mas permite que tenha curso a regularização, que essa questão desse ajuste entre o poder público e os beneficiários não seja mais um empecilho para se alcançar a regularização. Tá? Então, de regra, é o beneficiário que fica responsável, podendo o poder público também ficar responsável fazendo esse ajuste entre eles. Tá? Artigo 35. Na REURB-E, o Distrito Federal ou o município deverá definir, quando da aprovação dos projetos de regularização fundiária, os responsáveis pela, inciso 1º, implantação do sistema viário. Inciso 2, implantação da infraestrutura essencial dos equipamentos públicos ou comunitários, quando for o caso. E inciso 3, implantação das medidas de mitigação e compensação urbanística e ambiental e daquelas indicadas no estudo técnico ambiental. Tá? Então, vejam aquela questão da definição de responsabilidades que vai estar dentro do projeto, uma REURB-E, de regra, como vimos, os beneficiários. Parágrafo 1º do artigo 35, a responsabilidade que trata o CAP poderão ser atribuídas aos beneficiários da REURB-E, confirmando isso que estamos passando para os amigos. Tá? Na REURB-E, como tem um potencial econômico envolvido, uma capacidade contributiva, entendamos assim, né? Porque dentro de regularizações de áreas dessa natureza pode ter casas muito boas, né? Ou seja, tem pessoas que estão sem seu título hoje, sem propriedade hoje, né, que podem ser beneficiados por essa regularização e, tendo essa capacidade contributiva, devem arcar, não podem ter só o bônus, deve ter também o ônus, tá? Quando se tratar de REURB-E. Tá? Parágrafo 2º do artigo 35, para encerrar essa questão. Os responsáveis pela adoção de medidas de mitigação e compensação urbanística e ambiental celebrarão termo de compromisso com as autoridades competentes do Poder Público Municipal ou Distrital como condição de aprovação da REURB-E. Tá? Então, vimos aqui artigos 34, que fala na REURB-S, né, dizendo que é Poder Público, depois 26, inciso 2, 26, parágrafo 2º, e artigo 35 com as demonstrações aqui do texto normativo das responsabilidades inerentes a essa classificação de interesse que considerou uma regularização como interesse específico, tá bem? Lembrando a diferenciação básica entre REURB-S e REURB-E, isenção de emolumentos, que existe na REURB-S e não existe na REURB-E, para os casos que a lei estabelece, tá? Interpretação restritiva, porque envolve emolumentos, emolumento é taxa de tributo, né? E a questão dessa responsabilidade pelas melhorias decorrentes daquela regularização. Tá bem. Existe um prazo para o município classificar a modalidade de urbanização? Isso. Falamos inicialmente que precisa ter essa movimentação, né? Essa provocação, essa saída da inércia, né? Então, quando não for o município que tomou a frente e avocou para si a regularização e fez um ato lá de ofício instaurando o procedimento, o beneficiário, os legitimados, que veremos oportunamente, os legitimados apresentam um requerimento ao município para fins de dar seguimento naquela regularização, porque é um projeto administrativo que vai andar dentro da prefeitura, que vai culminar lá no final, caso aprovada, né, num documento, que é a certidão de regularização fundiária, que vai ser remetido ao registro de imóveis.
Tá? Então começa pedido na prefeitura, fase administrativa, depois a fase registral, veremos oportunamente nisso também, em exposições específicas, cada fase, né? Apresentado o pedido, né? Quando não for o próprio município, ele tem prazo de 180 dias, 180 dias, artigo 23, parágrafo 2º, para se manifestar. E esse prazo é relevante para o município. Por quê? Porque, trazendo um exemplo de um caso que temos regularização mista, já veremos que é possível. Tá? No mesmo projeto de regularização, parte que é REURB-S e parte que é REURB-E, com as responsabilidades respectivas. Né? Se vem, por exemplo, o legitimado e pede a regularização apenas com base na REURB-S, interesse especial, lembrando que não é todo o beneficiário que estaria enquadrado no baixa renda, até 5 salários mínimos, né? Mas veio o pedido nesse sentido, querendo abarcar todos. Né? O que acontece? Se o município não estabelecer, não impugnar, digamos assim, aquela manifestação, dentro desse prazo de 180 dias, ele presume que concordou com aquela situação, e a consequência é o município, por exemplo, ficar responsável pela implementação de uma melhoria ou manutenção de um equipamento, né, naquela comunidade, quando isso deveria ser de um beneficiário. Se o município não se manifestar dentro desse prazo de 180 dias e o pedido vier todo como REURB-S, quando não deveria, né, o município ele pode vir a ter que arcar com responsabilidades que poderiam ficar ao beneficiário, poderiam tocar ao beneficiário. Tá? Isso está no artigo 23, parágrafo 3º do Decreto 9.310 de 2018. A inércia do município ou do Distrito Federal implicará a fixação automática da modalidade de classificação da REURB, indicada pelo legitimado em seu requerimento, e o prosseguimento do procedimento administrativo da REURB. E aqui entra uma questão importante também. Sem prejuízo da futura revisão da classificação pelo município ou pelo Distrito Federal por meio de estudo técnico que a justifique. Ou seja, o município vai ter que, ao invés de poder se manifestar lá na fase inicial, vai ter que fazer um estudo, vai ter que elaborar um documento com prova, vai ter que fazer prova para derrubar aquela informação. Tá? Então, aproveite o momento de 180 dias, que o município conhece a realidade estabelecida no seu território, dizer, peraí, nessa regularização que está sendo pedida, não é só baixa renda. Né? Tem REURB-E também. Então, o município vai dizer, não, nessa parte eu vou concordar com a REURB-S, nessa outra parte haverá a incidência da REURB-E e as consequências, como já vimos, responsabilidade também dos beneficiários. Tá? Cuidado esse prazo para quem trabalha nos municípios, né? E fazendo uma análise do fato concreto, sempre levando em consideração a verdade liberta, não pode o projeto também trazer uma informação que não seja verdadeira. E às vezes traz, o município tem que ficar atento para corrigir. Tá? Se silenciar, pode ter consequências. Tá? Ficando responsável ou tendo que fazer prova para fins de desconstituir aquela presunção. Tá bem. Professor, quem são os legitimados para pedir a regularização fundiária desta natureza? Muito bem. Os legitimados estão no artigo 7º do Decreto 9.310. Quem são? Os entes públicos, tá? Os beneficiários, individual ou coletivamente, pode ser até uma associação de moradores. Inciso 3º vai nos trazer o próprio loteador faltoso, tá? Que ele pode requerer a instauração de uma REURB, né? Que ele deu causa, e isso não o isenta de responsabilidade. Ele pôs o bode na assada, mas ele pode tirar. Ele pode alcançar uma regularização, que isso não vai isentar ele de responsabilidade. Penal, por exemplo, se ainda tiver... não tiver prescrito. Se não tiver prescrito. Né? Não isenta de responsabilidade o loteador faltoso, não é ele pedindo que agora a regularização que agora ele vai se isentar. Não fica isento. Mas a regularização, vejam que o espírito legislador que ela seja efetivada, mesmo por aquele que criou o problema, pode ser aquele que seja quem esteja pedindo a resolução do problema. Muito bom. Tá? Então, é um dos legitimados, inciso 3º do artigo 7º. Quem mais pode? A Defensoria Pública e o Ministério Público. Questão interessante, a Defensoria Pública pode se envolver quando estiver presente REURB-E apenas,
ou é apenas em nome dos beneficiários hipossuficientes, ou seja, aqueles que estariam caracterizados como baixa renda até 5 salários mínimos? Questão interessante, vai ser enfrentada em casos concretos. Particularmente, entendo que a Defensoria deveria agir apenas na REURB-S, tá? Ou, pelo menos, que exista envolvimento de REURB-S numa situação. Não deve haver intervenção da Defensoria, a meu juízo, quando se tratar de REURB-E exclusivamente. Tá? Agora, tendo REURB-S envolvida também, porque dentro de um projeto, como vimos, né, pode ter mais uma modalidade, e como veremos melhor isso, aprofundaremos, né? Como vimos, eu apenas referi inicialmente aqui, vamos aprofundar um pouco mais em seguida. Tá? Faz sentido por conta da hipossuficiência. Isso, hipossuficiência, né? Atraiu a Defensoria Pública, significa o quê? Aquele que está na condição de baixa renda, até 5 salários mínimos, REURB-S. Tá? Então, tendo envolvimento de REURB-S, Defensoria Pública estaria legitimada. Se fosse só REURB-E, eu, na condição de registrador, quando chegasse ao cabo de regularizar, submeteria uma dúvida ao juiz para analisar essa questão. Tá? Outra questão, o Ministério Público também tem legitimação, tá? Por causa do seu poder de controle dos interesses difusos e coletivos. Aí. Também. O professor já adiantou que é possível comportar mais de uma modalidade num mesmo local, numa mesma área. Reurbanização urbana S e E, interesse social e interesse específico. Podemos aprofundar um pouco como se daria uma situação dessa natureza? Tem que ficar bem clara essa questão aí. E a lei autoriza, artigo 5º, parágrafo 4º. Tá? Amigo Rubens, uma regularização fundiária pode ser implementada imóvel por imóvel. Só que cada regularização tem seu procedimento formal. Imagina, por exemplo, adotar um procedimento formal para cada regularização. Nesse exemplo que trouxemos de 1.000 unidades, imagina fazer cumprir 1.000 formalidades em cada um ali, quando poderia estar cumprindo de uma vez só, se num mesmo projeto tivessem incluídas todas as unidades. Tá? Mas é possível que aconteça a regularização isolada. Tá? O melhor não é esse caminho, o melhor é regularização conjunta. E daí o município, o beneficiário, que vão sentar e vão ver. Ou regulariza toda uma parte, ou regulariza num conjunto todo. Né? Tu pode regularizar, incluindo uma regularização apenas REURB-S, noutra regularização apenas REURB-E, ou numa mesma regularização, ambas. Isso que traz o artigo 5º, parágrafo 4º. No mesmo núcleo urbano informal, poderá haver as duas modalidades de REURB, desde que a parte ocupada predominantemente por população de baixa renda seja regularizada por meio de REURB-S e o restante do núcleo por meio de REURB-E. Mas é possível, num processo de regularização, comportar as duas modalidades. Tá? Então, o fato vai nos trazer qual a modalidade concreta. E num projeto de regularização pode ter as duas. Tá? E aprofundando nesse caso de, digamos assim, uso misto, só se admite a regularização para fins de residências, habitações? Interessante a questão, porque veio a legislação, a 13.465, e como o espírito é trazer todas as situações fáticas que têm problema para o mundo jurídico formal, para o registro de imóveis, e também incluir a possibilidade de regularizar imóveis que não sejam apenas para fins residenciais ou habitacionais. Isso é uma novidade, isso é uma maravilha. Né? Então, naquele núcleo ali, por exemplo, para as pessoas viverem, precisa ter uma infraestrutura básica, por exemplo, a padaria, o açougue, um mercado, um posto de gasolina, que esses imóveis também podem estar dentro desse projeto de regularização. Então, não é possível regularizar via REURB apenas residenciais. Apenas residenciais. Tu pode incluir também imóveis de outra natureza. O reflexo é o seguinte: esses imóveis que não têm natureza residencial, eles não podem integrar uma REURB-S. Por conta daquele critério. Por conta do critério da capacidade contributiva. 5 salários mínimos. Isso mesmo. Tá? Então, assim, artigo 5º, parágrafo 5º. Vou ler para vocês. Na REURB, os municípios do Distrito Federal poderão admitir o uso misto de atividades como forma de promover a integração social e a geração de emprego e renda no núcleo urbano informal regularizado. Uso misto, artigo 5º, parágrafo 5º. Então, residencial e comercial também. Tá? O interesse é trazer o fato
consolidado para o mundo jurídico formal para o registro de imóveis. E no meio do fato tem essa situação de uso que não residencial, tá? E o parágrafo 6º do artigo 5º que vai nos dizer que os imóveis não residenciais vão ser regularizados por REURB e não por REURB S, tá? Porque essa diferenciação já vimos em face daquela questão das consequências econômicas, né? Isso tem caráter de justiça envolvido. Se a pessoa tem capacidade, ela vai contribuir, né? Se é um comércio, a ideia é gerar lucro, né? Então, significa o quê? Tem uma capacidade de implementar melhorias, de arcar com responsabilidades em face daquela regularização. Vai regularizar também imóvel destinado a uma padaria, por exemplo, a um comércio, mas vai ter que ter uma contraprestação. Tá? O professor poderia nos apresentar algumas peculiaridades, particularidades desta modalidade da REURB? Primeira, toda regularização, qualquer que seja a natureza dela, ela já pressupõe o quê? O não cumprimento formal dos requisitos de uma regularização ordinária, regularização comum, loteamento, desmembramento, desdobro ou fracionamento, condomínio edilício, multipropriedade, etc. Tá? Condomínio de lotes, etc. Então, significa o quê? Não cumpriu o que era o caminho normal. Ficou uma situação sem respaldo jurídico, formal, que agora, dentro dessa lógica estabelecida de trazer o fato social para o mundo jurídico formal, né, não é para todos os casos. Lembrando, aplicação de regularização fundiária para os casos núcleos urbanos consolidados estabelecidos até 22 de dezembro de 2016. Não é para a situação atual, não é para imóvel que está havendo parcelamento irregular agora. Não é isso, REURB. Não pode aplicar REURB nesses casos. Tá? Então, para os casos que há o núcleo urbano consolidado, o informal consolidado, né, em descompasso com os requisitos de uma regularização ordinária, a lei, agora, 13465, vai permitir essa recepção, que esses requisitos não sejam empecilho para a regularização. E requisitos de que natureza estamos tratando? Requisitos urbanísticos e ambientais, inclusive. Tá? Então, numa REURB-E, primeira questão, junto com a REURB-S, é essa. É o abrandamento de formalidades que se aplicariam para uma regularização ordinária, comum. Aqui é uma regularização extraordinária, um meio extraordinário de alcançar uma regularização. Tá? Então, essa questão, uma peculiaridade da REURB-E, que também se aplica para a REURB-S, é essa. Há um abrandamento desses requisitos. Isso está no artigo 3º, parágrafo 1º do decreto 9.310. O que mais? Possibilidade de aplicação sobre bens públicos, assim como na REURB-S, também temos que trazer isso aqui para a REURB-E. É possível implementar a regularização, uma regularização fundiária de interesse específico sobre imóvel público. Só que a consequência, diferentemente daí da REURB-S, é o quê? A contraprestação. Está implementando uma REURB-E sobre um imóvel que era da União, por exemplo, vai ter que ter uma contraprestação para a União. Por a REURB-S, como é preponderantemente de baixa renda, a pessoa não tem capacidade minimamente tem capacidade de sustentar em face do seu rendimento, né? Não vai ter capacidade de contraprestar o poder público por aquele imóvel. Tá? E assim como, por exemplo, na Lei 8666 de 91, a Lei de Licitações, tem a possibilidade dos entes públicos fazer doação, sem licitação, dispensa de licitação. Artigo 17.1, F e H, incisos F e H. A possibilidade de transferir propriedade por ato gratuito, fazer doação por ato gratuito para esses beneficiários de regularização fundiária. Do mesmo modo, numa REURB-S, o poder público pode transferir, pode reconhecer essa propriedade desses beneficiários ocupantes. O que, em se tratando de REURB-E, é diferente, tem que ter contraprestação. Está no artigo 9º do decreto. Tá? É uma questão importante, uma peculiaridade dessa REURB-E e difere aqui da REURB-S. Vamos lá, na REURB-E, promovida sobre bem público, primeiro, a gente já vê a igualdade com a REURB-S. Pode implementar a REURB-E sobre bem público, né? Vamos lá a consequência. Na REURB-E, promovida sobre bem público, se houver solução consensual, a aquisição de direitos reais pelo particular ficará condicionada
ao pagamento do valor justo da unidade imobiliária regularizada. Então, tem que ter uma contraprestação. Tá? Quando for E. Por quê? Por causa da capacidade contributiva. É bem lógico o sistema. Tá? A pessoa tem capacidade, vai arcar. Então, daí o bônus vem acompanhado do ônus. Né? Vai alcançar uma propriedade de um bem que era público, via REURB E, e isso não afronta o artigo 183, parágrafo 3º da Constituição. Não é caso de uso capião isso aqui. Tá? Tanto é que poderia fazer por doação, sem licitação, com a lei de licitação autoriza. Aí já vimos agora. Então, na REURB E, é possível que haja essa transferência, esse reconhecimento do direito real ao beneficiário com pagamento de uma indenização. Tá? E o valor a ser apurado na forma estabelecida em ato do poder público titular do domínio e não serão considerados o valor das acessões e benfeitorias feitas pelo ocupante e a valorização decorrente da implantação dessas acessões e benfeitorias, ou seja, não vai levar em consideração, o poder público daí não pode se locupletar. Se quem implementou a acessão, a benfeitoria, foi o ocupante, ele não vai ter que pagar ao poder público por isso, vai pagar só pelo terreno. Tá? Então, interessante essa questão, né? Vamos ter que sentar e negociar. Vamos ter que sentar e negociar ali. Mas algum ônus o beneficiário de uma regularização de interesse específico tem também, tá? Quando estivermos tratando sobre indenização sobre bens públicos. Imagine agora uma REURB E, propriedade particular, como é que funciona? De regra, ele já pagou para o loteador faltoso, né? Daí ele vai fazer uma prova, mostrar lá um contrato que ele tenha feito, qualquer recibo ali, já pagou, não vai ter que pagar. Isso aqui, do artigo 9º que trouxemos, na REURB E promovida sobre bem público, tá? Que exige essa contraprestação. Tá? Vamos lá, parágrafo único, do artigo 9º. As áreas de propriedade do poder público registradas no cartório de registro de imóveis que sejam objeto de ação judicial que verse sobre a sua titularidade poderão ser objeto de REURB E. Poderão ser objeto de REURB E, desde que celebrado acordo judicial ou extrajudicial na forma estabelecida na Lei 13.465 e decreto homologado pelo juiz. Detalhe importante, prestem atenção. Regularização fundiária não tem intervenção de regra Ministério Público e Judiciário. Não precisa. Vai tramitar o processo dentro da Prefeitura, o processo administrativo vai ser encerrado através dessa aprovação e emissão do CRF que vai para o registro de imóveis. Não tem interveniência do Ministério Público e do Poder Judiciário, de regra. Isso está até, salvo engano, no provimento 44 CNJ. Tá? Aqui, quando estiver aplicando o parágrafo único do artigo 9º, é onde tem aquelas ações judiciais que envolvam o imóvel, uma reintegração de posse, por exemplo. O imóvel já está sendo objeto já de uma está em discussão litígio, judicial. ou seja, afastaria a aplicabilidade numa REURB. Por quê? Porque o trânsito em julgado daquela decisão vai ter mais força. Sem dúvida. Né? Então, tu não poderia regularizar imóvel quando tem um litígio. Pois bem, aqui o parágrafo único nos diz, pode regularizar pela modalidade E, vai ter que ter homologação judicial. Também. Então, se fizer o projeto, todos os atores desse processo, né, eu digo, as partes envolvidas, o ator, o réu, né, o Ministério Público, todo mundo vai ter que sentar e compor a situação, né, visando implementar uma REURB na modalidade E, como disse aqui o parágrafo 1 do artigo 9º, né, com a homologação do juiz. Então, acabou aquele processo através de um acordo, né, um exemplo, como trouxemos esses casos de tramitação de reintegração de posse. Tá? Ainda estamos tratando do quê? Em face da pergunta do amigo. Aplicabilidade de uma REURB E. Vamos lá, dando seguimento na matéria. Pode ser aplicado em área de preservação permanente. Então, veja, questão ambiental envolvida aqui. Questão ambiental. Questão ambiental, que era uma restrição para aplicação de regularizações quando regidas única e exclusivamente pelos provimentos das corregedorias. Tá? Os provimentos das corregedorias não poderiam avançar sobre direito ambiental e dispensar formalidades que a lei federal, a Constituição e a lei federal regulava. Tá? Então, provimento de corregedoria tem limite, né? Veio a legislação agora e disse, pode aplicar regularização em áreas de preservação permanente, área de unidade de conservação de uso sustentável ou de proteção de mananciais. Isso está no artigo
3º, parágrafos 3º e 5º. Toda vez que há uma questão ambiental envolvida aqui, quais são? Regularizações nessas áreas. Tá? Porque pode ser que um núcleo urbano informal, consolidado, que está sendo regularizado, não tenha nenhum problema ambiental. Ele não está situado em área de preservação, ele não está situado em área de unidade de conservação de uso sustentável ou não está em área de proteção de mananciais. Nesses casos não precisa estudo ambiental nenhum. Tá? Mas se a regularização estiver estabelecida nesses casos, o que precisa fazer? Estudo técnico ambiental obrigatoriamente. Ou seja, significa o quê? Aquela lógica que a gente sempre apresenta para vocês desde o início dessas exposições aqui de regularização fundiária, é colocar no foco o problema, não deixar ele embaixo do tapete, né? Tira debaixo do tapete, vamos conhecer o problema, vamos enfrentar a realidade e vamos estabelecer o quê? Através desse estudo técnico ambiental, ideias de melhorias daquela situação para o futuro, para o presente e para o futuro. Deixar sem regularizar significa o quê? Fazer de conta que o problema não existe e o problema ambiental continua. Aqui não, aqui é reconhecer que ele existe e pensar positivamente para o futuro alguma solução. Tá? Então, veio o legislador em boa hora e autorizou regularizações, inclusive nessas áreas, mas exigindo um estudo técnico ambiental, né? Que sempre esse estudo vai falar em encontrar sugestões de melhoria para aquele problema existente, tá bem? Então fica essa lógica. Quando falou em questão ambiental, pode aplicar tanto a REURB S quanto a REURB E. Se se tratar dessas 3 áreas que trouxemos, preservação permanente, unidade de conservação de uso sustentável ou mananciais, proteção de mananciais, precisa desse estudo técnico. E esse estudo técnico vai levar o quê? A implementação de melhorias. Tá? Então, ou seja, é bom regularizar. É bom regularizar. Não, é constitucional a lei. Quando se ataca a lei dizendo que ela tem visto de inconstitucionalidade porque não observado nada, significa o quê? Deixa tudo como está. Se eventualmente reconhecida a inconstitucionalidade da lei, significa que essa lei não existe no mundo jurídico, não pode aplicar, continua tudo como está. Ou seja, é melhor essa situação ou enfrentar o problema e achar soluções? Sem dúvida, esse é o melhor caminho. Tá? Esta lei veio trazer uma solução, né, para muitas situações ditas irregulares, né, mas já consolidadas. Acho. Isso mesmo. Não se pode dar as costas a isso. Isso mesmo, é aquela questão. Estamos numa fase da evolução da sociedade que a verdade liberta. Não, é a publicidade versus a clandestinidade. Vamos tornar essa questão pública, né? Publicidade, inclusive via registro, né? E nos preocupando com ela, ou fazer de conta que ela não existe, a situação clandestina fica lá e fica daí brigando quem que é o responsável e não chega a lugar nenhum. Não, vamos regularizar. Tá? Por isso o objetivo dessa exposição, de trazer esse curso aqui para vocês também.